gente! E aí, como vocês estão? Todo mundo bem? Aqui é a Dana e a gente tá no nosso segundo episódio oficial do Sopa de Letrinhas. E antes de eu falar do assunto de hoje, eu queria fazer um merchanzinho básico, né? Que ontem saiu o meu conto novo, chamado Flor de Ameixeira. É esse aqui, eu espero que dê pra ver a capa no vídeo. Que é um conto de terror que se passa no Japão. E além de ser de terror, ele também é um conto yaoi, também conhecido como boys love, que pra quem não sabe, é amor de menininhos. Então é um conto gay, né, de um romance gay, que se passa num cenário bem do medinho. Então, esse aqui é uma ilustração que tem dentro, que eu ganhei de uma amiga minha, chamada Liliane, um beijo, que ficou uma graça. Então eu espero que vocês comprem, já está disponível no Amazon, por enquanto só no Amazon. Ainda logo vai entrar no Kobo, na Apple, na Saraiva, mas aí quando tiver tudo certinho eu coloco o link pra vocês. Por enquanto só no Amazon, vou colocar aqui na descrição e eu espero que vocês gostem. Se vocês lerem, por favor, me passem uma resenha, me falem, ó, Dana, eu gostei, ou então falam, não, Dana, achei muito ruim. Né? E pra quem também se interessar um pouco pelo assunto, que é o yaoi e o boys love, eu fiz um post no meu blog recentemente, tá lá ainda, é o primeiro post. Então se vocês quiserem ler o porquê que eu escolhi escrever sobre isso, porquê que eu gosto, também tá lá. E é isso, merchan, acabou o merchan. Agora a gente vai falar o tema de hoje. O tema de hoje é justamente sobre como começar a escrever. Né? Como que você passa da sua ideia pro papel. Qual é o caminho? Então, assim, muita gente fala e acha e acredita mesmo que escrever é um dom, né? É um dom que você tem de escolher as palavras certas e colocar lá no papel e cativar 1 milhão de leitores. Né? Muita gente até fala que eu tenho dom, porque eu escrevo desde criança e sempre tive facilidade com escrever, sempre gostei de português, de redação, essas coisas chatas da escola que ninguém gosta e eu sempre gostei. Mas eu não realmente acredito em dom. Né? Eu acredito que as pessoas são diferentes e existem algumas pessoas com predisposições a gostar ou fazer certas coisas que outras pessoas não têm, porque a delas é de outra coisa. Né? Talvez eu tenha mesmo a predisposição a gostar muito de palavras, né? Porque além de gostar muito de escrever, eu gosto muito de ler. Mas eu não acho que isso seja nem um pouco a essência sobre o que é ser um escritor. Né? Até porque, recentemente, eu tive uma experiência bem dessas, né? Que foi ouvir olha, talento não é o suficiente, não, viu? Não dá pra fazer. Né? Você tem que ter técnica. Né? Nem a Rowling e o Tolkien, e Anne Rice, e Stephen King, Agatha Christie, não, ninguém era um super gênio que psicografava o livro e saía perfeito, né? Todos eles, com certeza, estudavam muito ou passavam muito na mão de editor para poder escrever direitinho e aprender quais são as técnicas. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Isso tem muito mais a ver com trabalhar duro, né? E estudar e aprender do que realmente genialidade. Eu acho que a genialidade tá na ideia da pessoa. A pessoa teve uma ideia incrível. Nossa, meu Deus, que ideia maravilhosa. Mas se ela não tiver a menor técnica para colocar isso no papel, não adianta nada. Nada toda aquela técnica. Não adianta nada toda aquela ideia. Porque a técnica dela é muito ruim, ela não sabe escrever. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você quer escrever profissionalmente é aprender a escrever. E não tem como você aprender a escrever se você não estudar. Então eu separei 3 coisas que eu gostaria de mostrar para vocês hoje sobre isso. Né? Então, um dos livrinhos que eu li chama Como Narrar uma História. Né? Faz parte de uma sériezinha que eu só comprei que é do Guia do Escritor, da Silvia Della Corra. E é um livrinho que fala bastante sobre o esqueleto do texto, né? O esqueleto da narrativa. Fala como que é o ciclo da narração, como que é o processo de você escrever uma narração,
que tipo de olhares que você pode fazer, né? Que é o narrador onipresente, ou narrador personagem, ou narrador testemunha. Enfim, você vai realmente, com esse livrinho aqui, você vai ler bastante sobre as técnicas de escrever, né? Uma coisa que eu achei muito legal quando eu li aqui foi sobre os diálogos, né? Como que você pode fazer um diálogo fluido, um diálogo que realmente convença a pessoa que está lendo que alguém falaria aquilo, né? Pra mim, eu acho horrível, por exemplo, quando eu pego algum livro ou qualquer coisa que tem aqueles diálogos bem chapolim colorado, assim, sabe? E agora quem poderá me ajudar, né? Uma coisa forçada que funciona no chapolim, a gente gosta, mas num livro sério a gente não vai querer ler isso. Então ele fala bastante sobre... Nossa, eu abri certinho aqui na parte do diálogo, que medo. Sobre como que você pode colocar, até também fala um pouco sobre pontuação, sabe? Qual que é o travessão de diálogo, qual que é o hífen, porque na hora lá do teclado é da mesma coisa. Então é isso. Esse livrinho é bem legal pra você ler, é bem português mesmo, né? Bem técnica de narração. Agora, um livro que realmente, fora isso, me ajudou muito e mudou muito a cara dos meus contos, foi o Manual do Roteiro, do Sid Field. Na época que eu estava procurando ele para estudar e estava lendo, eu não achei em lugar nenhum para comprar, né? Hoje em dia eu não sei, talvez até tenha, mas na época que eu procurei, uns 6 meses atrás, estava tudo esgotado. Então a minha versão é uma versão bem fubanga, impressa, essa é a capa. Bem fubanga, impressa em casa, do PDF que o meu queridíssimo editor Eric me passou para estudar, justamente porque ele disse que meus textos não estavam bons no nível técnico da coisa. Realmente me ajudou muito isso. Uma coisa assim que eu acho muito legal, aliás, primeiro, antes de eu falar disso, uma coisa que eu acho muito importante se você for ler esse manual do roteiro, é que esse livro é um manual de roteiro para cinema, né? Cinema, qualquer tipo de filme de televisão, seriado, qualquer coisa. Então, ele fala uma linguagem mais para cinema. Então, você tem que ler o livro e adaptar isso para o que você precisa. Mas a linguagem de captar o espectador, captar o leitor, é meio que a mesma. Então, isso é muito importante. Isso ajuda muito, seja para você fazer um roteiro de cinema, seja para você fazer um continho, seja para você fazer uma série de livros de 500 páginas e uma bíblia que será eterna no universo. É muito bom. Então, assim, a primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo isso foi o início. O início da narração, né? Então, ele coloca aqui nesse manual, ele fala que as primeiras 10 páginas do seu roteiro é o que vai definir se o espectador vai ficar para assistir o seu filme ou não, se ele vai gostar do seu filme ou não. Porque ele vai gostar ou desgostar do seu filme nos primeiros 10 minutos que ele sentar lá e assistir. E isso eu achei muito interessante, porque eu acho que é muito assim com o livro também. Se você pega aquele primeiro capítulo e ele é incrível nas primeiras páginas, você vai querer ler até o final. Se ele tiver aquela coisa que te cative, você vai querer ler até o final. Mesmo que o final seja desapontante, que você odeie, não importa, o livro conseguiu te prender até o final. Senão você vai ler e vai fazer, nossa, que chato, e não vai nem dar uma chance. Às vezes no meio do livro acontece uma coisa incrível e o leitor nunca vai saber, porque ele não vai conseguir passar daquele começo que não foi tão bom, né? Então, que nem eles colocam aqui, que no caso de cinema, né, uma página de roteiro é 1 minuto de filme. Então são os primeiros 10 minutos do filme que você assiste. Então eu marquei muito isso pra mim, né? Eu quero fazer um livro ou um conto que seja bom logo de cara. Assim, que tenha alguma coisa legal logo de cara, pra você querer ler a continuação. Que mais? Que eu tinha marcado aqui. Então, aí depois ele fala uma coisa muito bacana, que é sobre o ponto de virada, também conhecido como plot point, né? O ponto de virada, o que é? É justamente como se fosse no eletrocardiograma, pá, dá aquela batida, né? O ponto de virada é como a sua história muda totalmente de uma coisa
para outra. Então, a gente tem a primeira fase da história, que é a apresentação. Né? Você vai apresentar a sua história, você vai apresentar seus personagens, e aí vem o primeiro ponto de virada. Né? Esse ponto de virada é quando o personagem é introduzido a uma aventura ou a uma rotina que não é normal dele. Não é uma coisa dele. Aconteceu alguma coisa nesse ponto de virada que vai desenrolar todo o filme ou o livro. Né? Então, esse ponto de virada marca todo o desenvolvimento da sua trama. Né, que vai acontecer. Ele vai sair, ele vai descobrir um mundo novo, ele vai descobrir uma conspiração, ele vai descobrir um universo mágico, ele vai entrar numa aventura para combater um dragão e encontrar 1 milhão de orcs no caminho. É isso, né? É o ponto de virada que vai transformar a sua história. E o segundo ponto de virada, que é o clímax da história, que é quando vem a resolução daquilo, né? Ele vai dar aquele ponto de virada, vai resolver o problema e vai até o final, né, com a conclusão do filme. Isso eu achei muito legal. Aqui é colocado como paradigma de um roteiro. E ele fala direitinho sobre cada um desses passos da apresentação, sobre a confrontação, que é como ele chama esse desenvolvimento aqui, e fala também sobre a resolução, né, como você pode trabalhar bem essas 3 coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu achava que eu sabia fazer, e na verdade não sabia, é sobre construção de personagem. Né? O personagem é muito importante, porque é ele que vai, literalmente, conduzir todo o seu livro. Né? É o mundo dele que vai mudar, é o universo dele que vai girar inteiro, é ele que vai crescer e vai evoluir. Né? Um personagem nunca termina um conto do mesmo jeito que ele começou. Né? Nunca. Se você parar pra pensar em todos os protagonistas que a gente tem aí, sempre que tá no final ele teve uma mudança muito grande na vida dele, né? Nem que seja um trauma horroroso, mas ele mudou muito, ele nunca mais vai voltar a ser aquele do começo. Então, como que a gente pode criar um personagem forte que acompanhe a nossa história? Aí o que ele fala no livro? Ele dá uma ideia muito legal de você construir uma database do seu personagem, ou dos seus personagens, não importa. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar antes de você escrever, você vai ter a ideia do seu livro ou do seu conto, certo? Ah, eu quero fazer um conto que se passa na era medieval com bruxas que vão ser queimadas. Sei lá, qualquer coisa. Então, o que você vai fazer? Você tem essa ideia e você sabe que personagem mais ou menos que você precisa para ter essa ideia. Ó, tem que ter a personagem, a protagonista, tem que ter a amiga da protagonista, aí tem que ter o vilão que vai ser um padre louco. X. E você vai começar a construir esse personagem do zero. Então você vai pegar, eu vou pegar aqui a minha protagonista, né, a minha bruxinha aqui. Quantos anos ela tem, qual é a aparência dela, qual a personalidade dela, quem é a família dela, ela tem pais, quem são os pais, ela não tem pais, por que ela não tem pais, ela tem irmãos, avós, constrói tudo, não importa se você vai usar ou se você não vai usar, constrói tudo. Eu nunca tinha feito isso, depois que eu li esse livro, eu fiz, e o primeiro conto que eu escrevi depois de ter lido foi o Flor de Ameixeira. E eu acho engraçado que o meu editor, ele veio falar pra mim, nossa, eu achei que esse conto tá muito melhor do que os outros que você me mandou, eu achei que ficou muito mais adulto, né? E eu fiquei muito feliz, porque a única coisa que eu fiz de diferente foi realmente construir essa database de personagem. Se vocês quiserem ver, tem até aqui, essas aqui são as folhas dos personagens do Flor de Ameixeira, que eu fiz tudo mesmo. E por que isso dá tanta diferença, né? Porque eu acho que isso deixa o seu personagem mais completo. Ele parece vivo. Ele tem uma história. Ele não tem só um nome e umas coisinhas aleatórias que você vai pensando no caminho, sabe? Não, ele é um personagem completo, com uma história, com uma personalidade, e você vai encaixar esse personagem na sua história. E aí você vai desenvolver tanto a história dele como a sua história, né? O seu universo e o universo do personagem. Então, por exemplo, aqui, eu tinha feito um personagem do meu livro, desse do Flor de Ameixeira, ele tinha uma irmã mais nova. E essa irmã mais nova não aparece o conto inteiro. Ela não aparece. Quando chegou no final, eu achei um lugar onde ela ficaria perfeito pra ela entrar. E ela entrou. Se eu não tivesse
tivesse feito essa irmã dele desde o começo, eu não sei como é que teria ficado isso. Provavelmente eu não iria pensar em fazer uma irmã pra um personagem secundário, sabe? É uma coisa assim, é muito distante do personagem principal. Só que os secundários terem uma base boa também é importante, porque são esses detalhes que fazem diferença na sua narração, sabe? Eu senti essa diferença quando eu tava escrevendo, eu falei, nossa, que legal, parece que você tem mais material pra usar, né? Porque você realmente você tem o esqueleto do seu texto, você tem o esqueleto da sua história, e você tem todas essas outras coisas que você pode agregar. E isso é bem melhor do que acontecer, igual acontece muitas vezes com série, por exemplo, que você chega lá no final da série e é introduzido um personagem ou alguma coisa que não tava em nenhum outro. E você faz, de onde saiu isso? Porque não faz nem nenhum sentido, a menos que a pessoa desenvolva aquilo de um jeito muito bom, mas, sabe, não tava ali, não faz sentido. Por exemplo, eu tenho a minha ideia do meu livro é que seja uma série, né? E aí eu fiz a ficha de todos esses personagens do meu livro. E tem coisa que eu coloquei na ficha do personagem que só vai aparecer no último livro. Mas saber que ele existe desde aqui já me dá muito mais manga, sabe? Pra eu poder fazer, como eu vou falar? Pra eu poder colocar algumas coisas que deem indireta pra isso. Mesmo que eu não vá revelar tudo no começo, eu consigo trabalhar mais. E aí quando chegar no final, vocês vão fazer, então era isso. E não, what the fuck? Né? Tipo, né? Bem melhor. Então é muito legal fazer essa fichinha de personagem. Eu aconselho todo mundo a fazer. A outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, justamente sobre isso de personagem, era a jornada do herói, que é baseado no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Eu cheguei a estudar Joseph Campbell na faculdade, porque ele é muito... Eu fiz design, eu já falei da outra vez, né? Mas a gente teve várias aulas sobre ele, porque ele mexe muito com mitologia e símbolos e umas coisas assim. E ele fez esse livro, Herói de Mil Faces, mostrando a trajetória dos heróis da nossa mitologia, né? Da mitologia de todas as culturas do universo. E aí, desse livro dele, saíram os 12 passos do herói, que é a jornada do herói dentro de uma narração, né? Como que funciona? Então, eu não sei os 12 passos de cor e salteado, então eu anotei aqui os 12 passos e eu vou ler e mostrando exemplos para vocês verem como isso é muito usado e na maior parte, se não em todos os livros que tem por aí de aventuras, assim, né? Então, o primeiro passo do herói dentro do universo é o mundo comum. Qual é o mundo comum do seu personagem? O dia a dia do cara, né? Quem ele é, onde ele vive, quem são os amigos, como é que funciona. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Chamado à aventura. É quando uma coisa que quebra a rotina dele, né, é introduzida na história. Um exemplo disso, por exemplo, quase que literal do chamado à aventura, é o Hobbit, né? Que o Bilbo tá bem feliz lá, e aí chega o Gandalf e fala pra ele, então, você tá aí de boa, mas eu vou te colocar numa aventura aí com os anão louco. Beleza? Beleza, então. Esse é o passo número 2. O terceiro passo é o recusa ao chamado, que é quando o seu personagem não quer ou não pode ir pra essa aventura que foi proposta a ele. No caso do Bilbo, ele já fala, não, eu não vou. No caso de Harry Potter, por exemplo, é o tio dele que fala, não, você não vai. Né? Então, também Harry Potter tem todos esses passos. Primeiro mostra o Harry na casa do tio dele, lá vivendo, coitado, embaixo da escada, né, todo ferrado. Aí depois aparece a carta, olha só, você é um bruxo. E aí vem o tio dele e fala, não, você não vai. Passo número 4, encontro com o mentor. É quando o seu personagem conhece alguém que vive nesse outro mundo, né, ou que faz parte dessa coisa da aventura, e meio que força o seu personagem a tomar uma decisão. Você vai ou não vai? Né? Você vai querer ir ou você vai ficar aqui em casa lavando panela? O quinto passo é travessia do umbral. Olha o nosso tempo. A travessia do umbral é quando o seu personagem vai entrar no mundo novo e esse mundo novo é apresentado pra ele.
né? Ele não tá mais naquela comodidade, ele entrou num universo novo. Passo número 6. Testes, aliados e inimigos. É literalmente isso. É quando ele começa a ser testado, ele conhece quem são os amigos dele e quem são os inimigos dele. Passo número 7, aproximação do objetivo. É quando a tensão começa a crescer, né, mais próximo do clímax. E o passo número 8, provação máxima, é o próprio clímax. O passo número 9 é o conquista da recompensa. Depois que ele conseguiu o que ele queria, certo? Passo número 10, caminho de volta. Passo número 11, depuração. É aquele momento que as tramas secundárias, né, aquelas coisinhas que ficaram perdidas no caminho, são resolvidas também. Né? No caso de Harry Potter, por exemplo, é quando eles voltam para Hogwarts e aí eles conseguem que a Grifinória ganhe a Batalha das Casas lá. Enfim, né? É uma resolução de tramas menores. Ou uma ideia de que vai ter alguma coisa maior num próximo livro, por exemplo. E o passo número 12 é o retorno transformado, porque como eu tinha falado no começo, nenhum personagem termina um livro ou uma trajetória do mesmo jeito que ele começou. Então ele será transformado é porque ele não vai mesmo ser mais do que ele era antes, né? Ele vai voltar para a rotina dele, mas como uma outra pessoa. Então, basicamente é isso. Né? Eu queria tanto ter mais tempo e também queria ter mais uma diretriz de como apresentar essas coisas, mas eu acho que dá pra ter uma boa ideia de como você pode começar a trabalhar. Primeiro pensando na sua trama, né? Pensando nessas coisas, dos pontos de virada, e depois que vocês tiverem esse esqueleto, fazer a database dos personagens, que é muito importante. E aí sim, depois com todo esse material reunido, das pesquisas feitas, aí começar a escrever. Com certeza vocês vão ver que vai ser bem mais fluido o trabalho e com certeza vai gerar um produto bem melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês gostarem, a gente pode voltar no nosso tema de novo, se quiserem que a gente fale mais sobre alguma coisa em específica. Mas eu acho que já tá um bom lugar pra começar. Aí é isso, qualquer coisa já sabem, né? Podem comentar, perguntar, criticar, tudo aqui embaixo. Se vocês quiserem também, se inscrevam no canal para vocês receberem quando os vídeos ficarem no ar. E espero vocês, então, no próximo vídeo do Sopa de Letrinhas. Bye, bye!